Convoco o vereador Milton Vieira Filho para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Roberto do Eleven, Roberto Chagas, Sidney Campos, Zé Luiz, Fernando Petiti, Amélia Naomi, Rogério da Cazem, Sérgio Camargo, Tomás Henrique, Milton Vieira Filho, Marcelo Garcia e Sena. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 53ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais as votações das proposituras se dará de forma eletrônica. Registro aos vereadores que as abstenções de qualquer votação deverão ser avisadas antes do início da votação das proposituras, para que seja registrado em nosso sistema. Informo aos senhores vereadores que foi protocolado nesta casa uma representação cujo o inteiro teor consta no processo número 14.601/2025, documentos diversos no número 325/2025. Solicito ao nobre vereador Milton Vieira que leia as novas proposituras para a ciência dos vereadores. Proposituras novas a serem lidas. Término do prazo para apresentação de emendas. Rito ordinário, 9 de outubro de 2025. Processo número 15.519/2025, projeto de lei número 579/2025, autoria vereador Sidney Campos. Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de quadro informativo com os nomes e especialidades dos médicos de plantão nas unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento e hospitais do município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, comissões Justiça e Saúde. Processo número 15.679/2025, projeto de lei número 580/2025, autoria vereador Gilson Campos. Denomina a rua entre a rua Tallinn e a rua Dublin, no bairro Jardim Aeroporto, de rua Tiago Gino, a qual é paralela à rua Amsterdã e à Avenida Mário Covas. Rito ordinário, comissão Justiça. Processo número 15.743/2025, projeto de lei número 581/2025, autoria vereador Sena. Autoriza o Poder Executivo dispor sobre a criação do Programa de Identificação, Tratamento e Atendimento Integral a pessoas com ludopatia, vício em jogos de azar. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Processo número 15.772/2025, projeto de lei número 582/2025, autoria vereador Milton Vieira Filho. Autoriza o Poder Executivo a implantar faixas de travessia de pedestres iluminadas ao longo das avenidas e ruas de grande circulação de veículos no município de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 15.777/2025, projeto de lei número 583/2025, autoria vereador Milton Vieira Filho. Autoriza o Poder Executivo a implantar semáforos inteligentes com temporizadores e luzes de LED ao longo das avenidas de grande circulação de veículos no município de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 15.826/2025,
Projeto de lei número 584/2025, autoria vereador Sena. Autoriza o Poder Executivo a implementar pontos de apoio para motoboys no município de São José dos Campos, com o objetivo de promover melhores condições de trabalho e segurança aos profissionais da categoria. Rito ordinário. Comissões: Justiça e Economia. Processo número 15829/2025, projeto de lei número 585/2025, autoria vereador Sena. Revoga o parágrafo 6º do artigo 2º da lei número 9647 de 2017, que dispõe sobre o serviço de transporte individual privado de passageiros no município de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões: Justiça, Economia e Transportes. Processo número 15882/2025, projeto de lei número 586/2025, autoria vereador Sérgio Camargo. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos o Dia do Romeiro, a ser celebrado no dia 8 de outubro, um rito ordinário. Comissão: Justiça. Processo número 15889/2025, projeto de lei número 587/2025, autoria vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo a implantar o programa Abrigo Amigo, destinado à proteção das mulheres nos pontos de ônibus do município e da outras providências. Rito ordinário. Comissões: Justiça e Economia. Processo número 15890/2025, projeto de decreto legislativo número 51/2025, autoria vereador Roberto do Eleven. Concede a medalha Cassiano Ricardo ao Lions Clube de São José dos Campos, Augustin Soliva, em comemoração aos 70 anos de serviço prestado à comunidade joseense. O rito ordinário. Comissão: Justiça. São esses os novos processos para conhecimento de todos. Com a palavra, o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores, público que nos acompanha aqui na sessão de Câmara, aos nossos convidados que estão aqui presentes, pessoal que nos acompanha também pelas redes sociais e também pela TV Câmara. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem do conhecimento de todos os vereadores. Solicito o adiamento por uma sessão dos seguintes processos: tramitação do substitutivo número 1, processo número 7768/2022. Tramitação do substitutivo número 1 ao processo número 1015/2023. Do processo número 11862/2022. Do processo número 17450/2024. Do processo número 6605/2025. Do processo 8039/2025, do processo 8045/2025 e também do processo 11398/2025. Senhor presidente, solicito inclusão para tramitação fora do prazo da emenda número 1 ao processo número 10088/2024, do substitutivo número 1 ao processo número 3765/2025, do substitutivo número 1 ao processo número 4136/2025. Em tempo, senhor presidente, solicito inclusão para leitura do processo número 15896/2025, do processo 15897/2025, do processo 15898/2025, do processo número 15903/2025 e do processo 15990/2025. Solicito, senhor presidente, inclusão para votação do processo número 9179/2025,
projeto de lei 294/2025, de autoria do vereador Marcão da Academia. E aí já aproveito e faço a solicitação, senhor presidente, não sei se pode, nesse mesmo pedido, que a gente faça a inversão de pauta e vote o processo 9179/2025 em primeiro momento, até mesmo para acolher aqui todos os nossos convidados que estão hoje aqui abrilhantando a nossa sessão de Câmara. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Zé Luiz. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Também quero cumprimentar aqui os convidados, sejam bem-vindos a essa Casa do Povo. Peço ao vereador Milton Vieira Filho que faça a leitura das novas proposituras para a ciência dos vereadores. Processo número 15896/2025, projeto de lei complementar número 28/2025, autoria Poder Executivo. Dispõe sobre a instalação de atividades econômicas de pequeno porte e de âmbito doméstico em edificações residenciais e da outras providências. Rito urgente. Comissões: Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 15897/2025, projeto de lei complementar número 29/2025, autoria Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, por intermédio da Caixa Econômica Federal, com ou sem garantia da União, no âmbito do Programa de Atendimento Habitacional por intermédio do Poder Público, Pró-Moradia e da outras providências. Rito urgente. Comissões: Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 15898/2025, projeto de lei complementar número 30/2025, autoria Poder Executivo. Institui o programa de incentivo ao pagamento de créditos tributários e não tributários, executados ou não, inscritos em dívida ativa para o exercício de 2025 e da outras providências. Rito urgente. Comissões: Justiça e Economia. Processo número 15903/2025, projeto de lei número 589/2025, autoria Poder Executivo. Altera a lei número 10.407, de 23 de novembro de 2021, que desafeta a área de domínio público municipal que classifica como bem dominical, autoriza o município a doá-la ao Grupo de Assistência à Criança com Câncer. Rito urgente. Comissões: Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 15990/2025, projeto de lei número 590/2025, autoria vereador Rafael Pascucci. Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Zeladoria Inteligente no âmbito do município de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões: Justiça, Economia e Obras. São esses os processos, presidente. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão, passaremos agora ao momento de votação. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Zé Luiz, ao processo número 10088/2024, projeto de lei número 275/2024, autoria dos vereadores Juvenil Silvério e Zé Luiz.
Aberta a votação. Lembrando os vereadores que estamos no momento de votação, por favor. Vereadores Marcelo Garcia, Sidney Campos, Fernando Petit, vereadora Amélia Naon e vereador Lino Bispo. Vereador Sidney Campos. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria do vereador Rafael Pascucci, ao processo número 3765/2025, projeto de lei número 113/2025, autoria do vereador Rafael Pascucci. Aberta a votação. Vereador Renato Santiago, Sérgio Camargo. Vereador Lino Bispo. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação por tempo de minuto, vereador Sena. Presidente, quero justificar o meu voto favorável, acreditando que é uma cidade que a todos os dias está se desenvolvendo. Porém, abro aqui um destaque, um alerta aos colegas, que teve voto unânime da Casa Líder. É um projeto que autoriza a Prefeitura a alocar luminárias para iluminação pública, né? Então, é importante que a gente também acompanhe quem será e o processo que vai ser para a contratação dessas empresas que irão fornecer iluminação pública para a cidade. Obviamente, acompanhando o mercado, os valores, a empresa e a qualidade do produto também que vai ser servido para a população de São José. Então, tenho o meu voto favorável, mas cabe também aos vereadores aqui fazer o acompanhamento de como que vai ser feito esse processo até a execução do trabalho. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, autoria do vereador Renato Santiago, ao processo número 4136/2025, projeto de lei
número 122/2025, autoria do vereador Renato Santiago. Aberta a votação. Vereadora Amélia Naone. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Milton Vieira Filho que faça a leitura das novas proposituras para a ciência dos vereadores. Emenda número 1, de autoria do vereador Zé Luiz, ao processo número 10088/2024, projeto de lei número 275/2024, autoria vereadores Juvenil Silvério e Zé Luiz. Altera a ementa e o caput do artigo 1º do projeto de lei número 275/2024. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Rafael Pascucci, ao processo número 3765/2025, projeto de lei número 113/2025, autoria vereador Rafael Pascucci. Autoriza o Poder Executivo a realizar contratação visando a locação de luminárias de iluminação pública viária e ornamental no âmbito do município de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo número 4136/2025, projeto de lei número 122/2025, autoria vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo a implementar o projeto São José Redação Nota 1000, para firmar parcerias para a realização de curso gratuito de redação para o Enem no município de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Educação. Questão de ordem, vereador Sena. Presidente, pedi para o Betão colocar uma imagem na tela. Eu fiz essa semana eu fiz o protocolo do projeto de lei 585/2025, que trata sobre a revogação do parágrafo 6º do artigo 2º da lei 9.647 de 2017, que dispõe sobre o serviço de transporte individual privado no município de São José dos Campos, ou seja, o mototáxi. Próxima tela, por favor. Aqui tem uma imagem do secretário de Mobilidade Urbana, do qual tem um apreço muito grande. Diversas vezes a gente almoçou junto aí durante esse período. No programa Pelo Bem de São José, dia 25, essa semana. Por favor. Pode colocar o play. Mas na verdade, a gente tem que trabalhar todos os meios de transporte. Sim. Né? São 9 segundos, onde eu só queria destacar aqui que o próprio secretário de Mobilidade Urbana, ele destaca que nós precisamos discutir todos os meios de transporte público da cidade, né? E também temos que discutir sobre o transporte privado, porque todo mundo aqui com certeza deve usar o Uber, né? Usa o iFood, e nós temos também que falar sobre essa lei e revogar esse artigo, porque nós estamos falando de 77 mil motocicletas que circulam todos os dias pela cidade de São José dos Campos. Então, o meu projeto de lei visa a revogação do artigo 6º. Entendo que lá em 2017, a proibição do mototáxi, tudo bem que poderia ter sido uma leitura do cenário na época, mas já se passaram quase 10 anos, outros tipos de modalidade de transporte público já surgiu, o ambiente tecnológico trouxe também outras modalidades de transporte. Então, é preciso falar sobre a liberação dos mototáxis na cidade de São José dos Campos. São 77 mil. Essa semana também o STF, peço só mais um instante, senhor presidente, o STF, através do ministro Alexandre de Moraes, eu vou ler um aspas dele aqui,
O transporte remunerado por aplicativo segue dinâmica econômica e social própria, atendendo a uma demanda que surgiu, em primeiro lugar, dos sérios problemas de mobilidade urbana dos grandes cidades brasileiras, sobretudo a deficiência do transporte público coletivo e das possibilidades tecnológicas ofertadas pelos aplicativos online. O próprio ministro também destaca, presidente, só para finalizar, ele destaca que legislar sobre o trânsito e o transporte é competência exclusiva da União. Então, não cabe ao município proibir a cidade de ampliar a capacidade de atendimento à população através da atividade de mototáxi. Então, fica aqui o meu pleito, peço aos nobres vereadores que a gente possa discutir isso aqui no plenário e também com o prefeito, para a gente fazer esse conjunto, essa força-tarefa, e são 77 mil motocicletas. Obrigado, vereador, concluo. Aqui na cidade de São José dos Campos. Muito obrigado, presidente. Em discussão, o processo número 9179/2025, projeto de lei número 294/2025, autoria do vereador Marcão da Academia. Inscrito para falar no processo, o vereador Marcão da Academia. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara, da página do YouTube, Instagram. Senhor, quero cumprimentar hoje também aqui a presença de amigos e familiares, hoje, do nosso até homenageado no projeto de lei, senhor Benedito Cristóvão da Silva. E obrigado pela presença de todos vocês, muito importante hoje, acho que é um projeto que a gente vai nomear. Ela denomina a Rua 4, situada no Costinha C, como Rua Benedito Cristóvão da Silva. Essa propositura visa denominar a rua como Rua Benedito Cristóvão da Silva, que foi nascido e foi criado em São José dos Campos, cidade pela qual sempre teve grande amor e compromisso. Foi casado por 35 anos com a senhora Selma Regina Alves da Silva, hoje presente aqui, junto com seus familiares, sendo marido exemplar, que juntos construíram uma família marcada pelo amor e união, com seus 2 filhos, o Jefferson Cristiano Alves da Silva e a Letícia de Fátima Alves da Silva, e um netinho, o amado Pedro Francisco Bernardo da Silva, que hoje está com quase 2 anos de idade. Como pai, ele foi insuperável, muito calmo, gentil e caridoso. Esforçava-se para nos proporcionar o melhor, tanto material quanto emocionalmente. Era uma pessoa que ajudava a todos por onde passava, sempre disposto a estender a mão ao próximo. Nos momentos livres, gostava de estar com a família, seja passeando ou compartilhando momentos simples, como assistir televisão juntos. Sua trajetória profissional é um exemplo de dedicação e esforço. Iniciou sua carreira na prefeitura em 1980, como vassourinha, e com muita determinação alcançou posições de grande relevância. Trabalhou na Câmara Municipal, aqui, ao lado dos vereadores Alexandra Farmácia e Santos Neves, no gabinete do prefeito, então, Pedro Ives, e dedicou mais de 18 anos da sua vida à defesa civil, sempre comprometido com o bem-estar da comunidade de São José dos Campos. Católico, tinha uma fé inabalável que guiava sua vida e suas ações. Sua inteligência, bondade e ética o tornaram uma pessoa admirada e amada por todos. Exemplo de marido, pai, avô, profissional e cidadão. A importância da gente sempre lembrar que quando a gente aqui coloca um projeto que a gente dá um nome de algum espaço público,
hoje aqui a Rua 4, lá no Costinha C, é para imortalizar o nome de pessoas que ajudaram a construir nossa cidade, que tem história na nossa cidade, que amou a nossa cidade, que levou aquele carinho que ele tinha dentro de casa com a sua família para o próximo. E aqui, nosso amigo Benedito Cristóvão da Silva, ele fez jus a tudo, acho que a missão que ele tinha que cumprir, que Deus propôs para ele, com a família, com o próximo, com a cidade. E esse é uma homenagem nossa, tanto da casa e da cidade, para que imortalize o nome do seu Benedito, que fez tanto por todos nós. Que Deus possa sempre confortar todos os familiares, amigos, né, que eu sei que Ele está do lado do nosso Pai, também abençoando a todos. E que a gente, essa Câmara, eu peço a todos os nobres, pares, amigos, colegas, que a gente possa votar por unanimidade, tá, essa lei, que a gente possa imortalizar o nome do Benedito, que ele e que a história dele seja imortalizada. Concedo a parte ao nosso amigo vereador Zé Luiz. Marcão, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência por ter lembrado do Benedito. Tive o prazer de trabalhar com ele na Defesa Civil, uma pessoa realmente comprometida com a nossa cidade, né? Comprometido com a causa que ele desempenhava, sempre nos auxiliando, sempre tendo, como era uma pessoa experiente, sempre dando uma dica, antecipando alguns problemas que podiam acontecer, uma pessoa incrível. Então, Vossa Excelência acerta em trazer para a nossa casa, e Vossa Excelência acerta quando diz dessa imortalidade, ou seja, lastro que foi deixado. Uma pessoa do porte do Benedito vai ser lembrado para o resto da vida. E quando as pessoas forem pesquisar lá na frente, vai saber que foi um grande funcionário da nossa cidade, que dedicou o trabalho, tanto aqui na Câmara Municipal, mas principalmente salvando vidas na Defesa Civil. Então, parabéns, já encaminho aqui o voto favorável da bancada do PSD, mas também, e deixo aqui meus parabéns para a família, foi uma pessoa espetacular que eu tive o prazer de conhecer, trabalhando junto. Obrigado, vereador. Obrigado, Zé. Realmente, lembrando, né, do Benedito, quantas vezes nós estivemos junto, presente, né, nas ações da Defesa Civil, Benedito sempre junto, a gente sempre conversando, levando ideia, perguntando sobre as causas que estavam acontecendo na cidade, ou naquele momento, específico momento, e era uma pessoa que sempre dava muita abertura. Por diversas vezes nós tivemos, eu acho que, se eu não me engano, quantas vezes a gente teve uma conversa junto para falar de alguns projetos que poderia ajudar a Defesa Civil. E ele tinha um olhar muito bacana para isso, né? Toda a equipe se uniu, mas o Benedito tinha um olhar muito bacana para isso e ajudava muita gente. Hoje, por exemplo, a gente já tem um projeto de um novo espaço da Defesa Civil, que o prefeito Anderson e aí então também o prefeito Felício, na época, já estavam elaborando, e esse espaço foi construído desde lá de trás, desde 2017, 2018, quando o prefeito Felício assumiu, com toda a equipe da Defesa Civil. Então, eu falo, são pessoas que passaram, trouxeram trabalho, ajudaram a cidade, desenvolveram, e a gente vê aqui na família o reflexo do que o Benedito era conosco. Deus abençoe muito vocês. Eu sei que é muito importante esse momento. Meu pai também recebeu o nome aqui de um espaço público, e eu sei o quanto para a gente aqui dentro é muito gratificante, e a gente vê São José reconhecer o trabalho daquele que a gente mais amava. Deus abençoe vocês, muito obrigado por tudo. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 18.382/2024, projeto de lei número 451/2024, autoria do vereador Rogério Dacazem. Inscrito para falar no processo, o vereador Rogério Dacazem. Boa tarde, senhor presidente, toda a mesa, nobres vereadores, funcionários da casa e todas as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, também pelas redes sociais. Hoje eu quero falar aqui sobre o projeto de lei número 451, de 2024, que dispõe sobre a implantação de estrutura de proteção contra a ação direta de luz solar em áreas de lazer nos parques e praças públicas do município de São José dos Campos e da outras providências. No ano de 2013 e 2016, eu estive no Chile e caminhando pelo país lá, pelas cidades do Chile, eu notei que os playgrounds e as áreas destinadas para as atividades infantis, elas possuíam coberturas, estruturas de sombreamentos para a proteção das crianças contra os raios solares, porque nós sabemos que a exposição ao sol de forma inadequada pode causar, no futuro, câncer de pele nas crianças. E também o sol diretamente sobre os aparelhos, onde as crianças praticam suas atividades, esquenta muito e torna-se impróprio para as atividades delas. Então eu pensei, por que não nós também, nos moldes do que foi realizado no Chile, não fazer também aqui na nossa cidade, em São José dos Campos, no Brasil, Então, eu quero falar aqui um pouquinho do projeto. Esse projeto, ele atende a uma demanda crescente da população por mais segurança e conforto em parques e praças, especialmente para as crianças e também os idosos. A instalação de coberturas nos playgrounds e áreas de lazer é uma medida preventiva e essencial contra os danos causados pela exposição solar, incluindo o risco de câncer de pele. A exposição direta e prolongada ao sol, principalmente em crianças e idosos, é um fato de risco comprovado para o câncer de pele. Esse projeto de lei é uma iniciativa de saúde pública que protege os joseenses e garante que nossos espaços de lazer sejam ambientes seguros e saudáveis para toda a família. A ideia não é inédita, como eu já falei aqui no início. Cidades como Santiago, no Chile, já implementaram projetos semelhantes com sucesso. A exemplo do Parque Araucano, que usa estruturas de sombreamento para tornar seus espaços de lazer mais convidativos e utilizados por mais tempo. Além de proteger a população, a aprovação desse projeto trará outros benefícios significativos para a nossa cidade. Incentivo ao lazer, aumento do tempo de permanência nos parques e praças, fomentando o entretenimento ao ar livre. Estímulo ao turismo. Parques mais confortáveis e atrativos impulsionam o fluxo de visitantes, tornando São José dos Campos um destino mais acolhedor. Economia local.
O aumento de visitantes e o maior tempo de permanência estimulam o consumo em comércios próximos, fomentando a economia local. A presente proposta promove o uso sustentável e seguro dos espaços públicos, cumprindo com o dever do poder público de proteger os cidadãos. A aprovação desse projeto não é apenas uma questão de lei, mas de valorização de nossa cidade e de cuidado com a nossa população. Ao criar ambientes mais seguros e confortáveis, demonstramos um compromisso sério com a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida dos joseenses. E eu conto com o apoio dessa casa para aprovar essa importante medida. Obrigado, senhor presidente. Consulta a liderança CDG de caminhar o voto. Aberta a votação. Vereador Cláudio Apolinário. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Sena. Presidente, queria destacar aqui nessa casa, nós temos a presença sempre aí dos radialistas, das pessoas que se comunicam diariamente, temos vereadores que são radialistas. Dia 21 agora nós comemoramos o Dia do Radialista. E hoje nós comemoramos o Dia do Rádio, né? Eu também fui radialista, eu também participei desse processo de comunicação, inclusive na Pastoral da Comunicação, da Paróquia Espírito Santo, onde nasceu no coração de Jesus a minha missão de estar aqui hoje, vereador, de ter ido para a Assembleia Legislativa de São Paulo durante 6 anos, né? A própria deputada Letícia Gara, que nasceu também lá da Pascom, da Paróquia Espírito Santo. Então quero aqui destacar os meus amigos aqui, o Lano Brito, que está aqui presente, o Jacob também, e todos os amigos radialistas, lá da Rádio Capital, da onde eu também fiz grande parte da Rádio Capital, na época o ex-vereador Luiz Carlos Mota, o vereador Apolinário também, que é um grande comunicador, e destacar o projeto de lei de minha autoria que foi apresentado, para que a gente transforme o local de imprensa com o nome Roberto Barbosa, justamente para reconhecer o trabalho da imprensa, dos radialistas e do rádio, que ainda é uma comunicação fundamental para a população brasileira. Parabéns aos radialistas e parabéns pelo Dia do Rádio. Questão de ordem, vereador Renato Santiago. Obrigado. Som. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Presidente, gostaria de fazer aqui um reconhecimento. Betão, pode colocar na tela, por favor? Prometo que serei breve. Um reconhecimento. São José dos Campos conquista certificado ouro e selo de inovação do Facilita São José. Pode passar, Betão. Esse aí é o nosso amigo Pedro Anderson, da Sala do Empreendedor, recebeu essa premiação ontem. São José dos Campos conquista o selo ouro, o selo de inovação do Facilita São José. A Sala do Empreendedor de São José dos Campos recebeu o certificado ouro, o mais alto nível, do programa Facilita São José, iniciativa do governo do Estado, voltada à promoção da liberdade econômica e à desburocratização municipal. A conquista reflete a adoção de medidas pela Prefeitura que tornam o ambiente de negócio mais ágil, transparente e competitivo,
beneficiando diretamente empreendedores e investidores. O programa facilita São Paulo, municípios, instituído em março de 2024 pelo governo do Estado, visa simplificar e acelerar o processo de abertura, legalização e licenciamento de empresas nos municípios paulistas, promovendo um ambiente mais ágil, transparente e competitivo. Entre as ações implementadas pela Prefeitura de São José dos Campos, que garantiram a certificação ouro, estão a adesão ao GRAPROAB, a implantação do fluxo processual e a regulamentação da aprovação tácita por meio de decreto e integração do Sistema Municipal de Licenciamento. Também teve o selo de inovação, além do selo ouro, São José dos Campos também conquistou o selo de inovação e reconhecimento concedido a municípios, que demonstra alto nível de engajamento e proatividade. A cidade cumpriu 4 requisitos fundamentais para essa conquista: participação superior a 75% da equipe em treinamentos oferecidos pelo programa, aprovação da lei de implantação de sandbox regulatório e apresentação de 3 projetos inovadores voltados à melhoria do ambiente de negócio: pedagogia empreendedora dos sonhos na área da educação, GeoSanja e Observa, ligados à Secretaria de Urbanismo. Certificados foram entregues durante a cerimônia promovida pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, na quarta-feira, dia 24. Então, está aí nosso querido Pedro Anderson, um grande parceiro, estive com ele lá essa semana, como também com o Agriberto, né, e é muito merecido pelo trabalho que eles desenvolvem na Sala do Empreendedor de São José, muito ágil, muito fácil o trato dentro desse ambiente da Sala do Empreendedor, e é mais que merecido. Pedro, os nossos parabéns aqui, acredito, parabéns de todos os vereadores por essa conquista e que você é um dos líderes dessa Sala do Empreendedor. Então, fica aqui os nossos parabéns e a nossa gratidão pelo seu trabalho junto à cidade. Obrigado, presidente. Questão de ordem, vereador Cláudio Apolinário. Senhor presidente, nobres vereadores, eu quero fazer coro aqui com o vereador Renato Santiago. O Pedro Anderson é um camarada excepcional que está ali junto à frente da Sala do Empreendedor, tem feito um trabalho espetacular e certamente representando aí a população de São José dos Campos. Então, quero me pronunciar apenas para somar coro com o vereador Renato e parabenizar pela iniciativa. Obrigado, presidente. Questão de ordem, a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, boa tarde. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para Luiz Carlos Barreto, o Brás, morador do Galo Branco, a Emiliana de Oliveira Veneziane, que é a avó da assessora aqui da Câmara, né, que está no meu gabinete, a avó da Ana, e o Luiz Fernando de Melo, que foi motorista aqui na Câmara, né, foi do meu gabinete também, foi motorista aqui da Câmara, servidor público, que faleceu ontem. Em discussão o processo de números 5328/2025, projeto de lei números 148/2025, autoria do vereador Renato Santiago. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em discussão o processo de número 6520/2025, projeto de lei número 200/2025, autoria do vereador Marcão da Academia. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em discussão o processo de número 110-21/2025, projeto de lei número 381/2025, autoria do vereador Famão Zagueiro. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Vereador Renato Santiago, líder bispo. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis. 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em discussão o processo de número 11.302/2025, projeto de lei 393... Projeto de lei 39... Desculpa. Discussão processo de número 11.302/2025, projeto de lei 393/2025, autoria do vereador Milton Vieira. Inscrito para falar no processo, vereador Milton Vieira. Senhor presidente, som. Obrigado, presidente. Cumprimentar a todos os presentes, nossos colegas vereadores, público que nos acompanha, assessoria, os radialistas, jornalistas que aqui estão, ao público que está em casa, através da TV Câmara e das redes sociais. Projeto de lei 393, de minha autoria, mas que eu tenho a certeza que esta casa, por unanimidade, irá aprovar, por saber da importância, né, deste assunto, lembrando que ainda estamos no Setembro Amarelo, o mês de combate ao suicídio. O projeto, ele fala sobre o Poder Executivo, né, a promover campanhas institucionais de conscientização junto aos meios de comunicação e firmar parcerias com entidades religiosas, visando a abordagem ética e responsável de combate à depressão e ao suicídio, no município de São José dos Campos. Nós sabemos que a depressão, ela mata, né? E segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, mais de 800 mil pessoas morrem a cada ano por suicídio, sendo a segunda causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos, ou seja, a depressão, ela tem um público alvo mais direcionado, pessoas de 15 a 29 anos, né, um público adolescente, uma juventude com futuro pela frente, mas que a depressão, ela não perdoa, ela mata. E ainda também, nobres colegas, conforme o estudo da OMS, os suicídios, eles são evitáveis, sendo necessária uma estratégia abrangente de prevenção. A informação e o conhecimento são ferramentas essenciais, visto que ajudam as pessoas a reconhecerem os sinais de alerta e a buscarem ajuda. Campanhas e palestras sobre o tema são abordagens que contribuem para a diminuição de casos extremos. Por isso, apresento esta proposta como forma de contribuir para diminuir os índices de suicídio causados, principalmente pelo transtorno de depressão no município de São José dos Campos. E eu peço a aprovação dos pares por unanimidade. Obrigado, senhor presidente.
Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. A vereadora Lindo Bispo, Amélia Naone, Renato Santiago. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 13.621/2025, projeto de decreto legislativo, número 41/2025, autoria do vereador Cláudio Apolinário e Milton Vieira Filho. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Encaminhamento de votação, vereador Milton Vieira. Obrigado, senhor presidente. Fazendo aqui a vez de líder do Republicanos, lembrando que o líder do PSD é o nosso líder da bancada também, né, vereador Zé Luiz. Mas esse projeto é um projeto de autoria do vereador Cláudio Apolinário e coautoria da minha pessoa, que concede o título de cidadão joseense ao pastor Eliseu Ribeiro da Silva, nosso líder lá da igreja Lagoinha, um pastor que faz um trabalho fantástico, assim como todos os demais fazem na nossa cidade. Nosso pastor Apolinário faz esse trabalho na sua igreja, lá na minha igreja, pastores, bispos, tomam a frente também de poder levar a palavra de Deus a essas pessoas. E o pastor Eliseu, ele faz esse trabalho à frente da igreja Lagoinha e merece todo o reconhecimento aqui desta casa, merece o reconhecimento de título de cidadão joseense pelos feitos que tem feito na nossa cidade, e eu encaminho o voto favorável do Republicanos. Aberta a votação. Vereador Gilson Campos. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador Sena. Presidente, ontem nesta casa a prefeitura esteve aqui fazendo uma prestação de conta. De janeiro a agosto, a prefeitura acumulou 3,4 bilhões de reais de arrecadação, enquanto teve de despesa 3,2 bilhões, ou seja, está com superávit no caixa, tem dinheiro no caixa. E a previsão é que essa arrecadação cresça ainda mais depois das taxas que nós votamos aqui de impostos para fazer o aumento para o superávit. Eu quero colocar na tela aqui rapidamente, a próxima tela, como nós estamos com o superávit, com dinheiro no caixa. Eu clamo aqui pelas mães autistas e pelos autistas dessa cidade, porque na segunda-feira, as mães que são assistidas pelo Gaia, são 150 mães que a prefeitura paga para ser assistida pelo Gaia. E na segunda-feira,
As mães foram chamadas porque 50 crianças estão fazendo 7 anos, vereadora, e serão desligadas do Gaia. Aí a pergunta fica, para onde vão essas crianças? Para o CVV, a fila de espera? Ficaram 5, 6 anos ali no tratamento e agora fizeram 7 anos, vão regredir o tratamento. Então eu peço à prefeitura, aos vereadores que também defendem a causa autista aqui dessa casa, que a gente possa trabalhar em conjunto. Todo mundo aqui defende o autismo, a casa do autista, a família típica. Então, já que tem dinheiro sobrando no caixa da prefeitura, vamos criar a casa do autista para dar o suporte, o acolhimento e o tratamento digno a essas famílias, presidente. Muito obrigado. Em discussão, o processo de número 13.623/2025, projeto de decreto legislativo, número 42/2025, autoria do vereador Cláudio Apolinário. Inscrito para falar no processo, o vereador Cláudio Apolinário. Senhor presidente e nobres vereadores, é uma honra assumir novamente essa tribuna para este projeto tão importante. E eu quero, na minha fala, juntar aqui os dois processos. O processo 13.621, projeto legislativo número 41, que concede o título de cidadão josense ao pastor Eliseu Ribeiro da Silva, e também o processo 13.623, processo legislativo, de decreto legislativo número 42 de 2025, que concede medalha mérito legislativo à Igreja Batista da Lagoinha, em São José dos Campos. O primeiro projeto sendo apresentado em coautoria com o vereador Milton Vieira, que tem sido um parceiro neste parlamento. O pastor Eliseu Gomes, o pastor Eliseu Ribeiro da Silva, ele tem sido uma pessoa extremamente importante para a nossa cidade. Alguém que chegou em São José, começou o trabalho da Lagoinha com menos de 30 pessoas, e hoje a Igreja da Lagoinha, em São José dos Campos, ocupa o antigo ADC da GM com um espaço de 95 mil metros quadrados. São, salvo engano, mais de 5 auditórios para vários números de pessoas, sendo que o último auditório caberá 5 mil pessoas sentadas. E o pastor Eliseu tem feito um trabalho extraordinário, não apenas na Lagoinha. O pastor Eliseu ele tem extrapolado as paredes, as 4 paredes da igreja, sendo pastor, amigo, conselheiro de outros pastores, como esse que vos fala. Nós temos caminhado juntos, o pastor Eliseu tem um coração extraordinário, alguns inclusive o chamam de Bispo Eliseu, né, é o bispo, né, exatamente pelo fato de ele coordenar as igrejas do Vale do Paraíba e ter um acesso muito grande a todas as igrejas da Lagoinha, mas repito, o pastor Eliseu, ele conseguiu extrapolar as 4 paredes da Igreja Batista da Lagoinha e ser hoje uma referência para a nossa cidade. Então eu creio que tanto o título de cidadão joseense concedido ao pastor Eliseu Ribeiro da Silva e também a medalha mérito legislativo que será concedida à Igreja Batista da Lagoinha em São José dos Campos é mais do que merecido e eu peço então o voto favorável por unanimidade desta casa. Muito obrigado, presidente. Consulta a liderança se deseja caminhar ao voto. Aberta a votação. Vereador Tomás Henrique Roberto Chagas e vereador Lindo Bispo. Encerrada a votação.
19 votos favoráveis, 1 voto contrário. Com 19 votos favoráveis, 1 voto contrário, está aprovado. Questão de ordem, o vereador Rogério da Casenha. Senhor presidente, eu quero compartilhar aqui com toda a casa, um grande evento que ocorrerá no próximo sábado, dia 27 de setembro, a partir das 17 horas, ali no Teatrão da Vila Industrial, que é a Conferência de Mulheres Frutificar. É um grande trabalho sob a responsabilidade da nossa querida pastora, presidente da Assembleia de Deus Missão em São José dos Campos, a pastora Nayane Câmara. Eu quero pedir para o Beto colocar um vídeo aqui de um recado que a pastora Nayane Câmara vai mandar para toda a população joseense, falando um pouquinho desse grande evento de mulheres. Por gentileza, Beto. A paz do Senhor Jesus, aqui é a pastora Nayane Câmara. E eu quero convidar todas as mulheres. Dia 27 de setembro vai ser a nossa Conferência Geral de Mulheres lá no Teatrão. Às 17 horas, você não pode ficar de fora. Não precisa fazer inscrição. Traga 1 quilo de alimento não perecível para a gente estar ajudando o Fundo Social da nossa cidade. E venha adorar a Deus com a gente. Vai estar com a gente a pastora Sandra Alves, pastora Marjorie Ferreira e cantora Estila. Queremos te adorar, Jesus. Que Deus abençoe. Esperando todas vocês. Obrigado, senhor presidente. Encerrado o processo de votação, passaremos agora ao minuto de silêncio pelo passamento de Luiz Carlos Barreto, Emiliana de Oliveira Veneziane, Luiz Fernandes de Melo, a pedido da vereadora Juliana Fraga. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.